E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luan. A gente já falou sobre aquela questão de ser um pouco mais ofensivo, menos ofensivo, sobre cosmovisão, sobre esse pensamento entre sacro e profano. E também a gente falou sobre Bíblia, a gente falou sobre o mandato cultural, que a gente tem que gerar cultura, sobre as parábolas, sobre como Deus fala através de narrativas, né, como Cristo explicava as parábolas ali que muitas vezes o público não entendia, os próprios discípulos não compreendiam exatamente o que estava sendo dito. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão pública da teologia, de que a teologia tem que estar presente dentro da sociedade e que ela, na verdade, dá respaldo para a gente fazer arte também para o mundo. Então, olha só, não estou dizendo aqui que você tem que consumir coisa do mundo, estou dizendo que você tem que produzir coisa para o mundo e consumir também. Coisa boa, é claro. É para consumir tudo, tá? E vamos falar primeiro sobre uma frase do Carlos Caldas, no livro dele que trata sobre o Bonhoeffer e a teologia pública no Brasil, que ele diz o seguinte: a teologia, por ser um discurso acerca de Deus, acaba por ser pública, devido ao próprio Deus ser a realidade mais pública, apesar de ser também a mais oculta e invisível. Ou seja, a gente sabe que Deus é onipresente, Deus está em todos os locais, né? Deus está ali em todos os lugares. Tem um vídeo de um judeu que ele chega no cristão e fala assim: seu Deus estava dentro da sepultura? Aí o cristão fala: não, o meu não estava na sepultura não. Aí o judeu fala: o meu tá, né? Porque Deus é onipresente, então Deus está em todo lugar. Olha só, é só uma piadinha qualquer, mas você vê como Deus está presente na sociedade. Ou seja, Deus, ele está em todos os lugares. Se a gente querer prender Deus dentro do nosso templo na igreja, quer dizer, quando Deus está na igreja, ou Deus está só na igreja, ou só em algum local? Será que Deus não está em todos os locais? Será que Deus realmente não é esse ser público, né, que salva a todos? Afinal, o cristianismo ele não tem essa distinção de que Deus está salvando só gente que pertence a uma nacionalidade, gente que mora numa cidade determinada, só gente do cabelo loiro, ou só pessoas negras, ou Deus está salvando só homens ou só mulheres. Deus está salvando um monte de gente, né? A gente tem diversos escolhidos por aí, né? A gente só não sabe quem são, e é claro, por isso que a gente prega, a gente faz missões justamente envolvendo com questões culturais. E aqui a questão não é fazer missão com o objetivo de converter o mundo, como se a gente fosse ver no mundo cristão. A gente até falou um pouco sobre isso na última aula, mas sim sobre gerar uma cultura boa, porque afinal de contas a chuva cai para todo mundo e a gente tem que agir com essa graça comum para todo mundo, ou seja, você trata todo mundo bem, né? Você não trata só os seus irmãos em fé bem, você trabalha com várias pessoas que não são cristãs e você produz trabalho para não cristãos. Você olha, por exemplo, a questão de uma pessoa que trabalha com alimento. Existe uma demanda alimentícia no mundo, ou seja, as pessoas têm que comer, e aí você tem essa, entre aspas, pobreza de alimento, e a pessoa tem alguém que tem uma riqueza para suprir isso, né? Então você tem o padeiro, você tem cozinheiros, você tem chefes de cozinha que fazem alimentos, né, para as pessoas, porque eles estão suprindo uma pobreza que as pessoas têm, né? Você tem, por exemplo, na área de vestimentas, pessoas que trabalham costurando, pessoas que têm lojas de roupas, que também suprem uma pobreza que a gente tem, que é uma demanda que a gente precisa, que seria uma demanda voltada para a vestimenta. A gente tem que ter o que usar. E na área de arte, na área de cultura, será que a gente também não tem uma demanda sobre o que a gente precisa consumir, ou sobre o que a gente precisa assistir, sobre o que a gente precisa ter ali conosco, desde jogos até música, filmes, entre diversas outras coisas? Será que um cristão também não tem que participar dentro dessa cultura, influenciando nessas áreas? Porque penso o seguinte: a gente não julga e não tenta ficar justificando o trabalho de um padeiro, o trabalho de um arquiteto em gerar um prédio. O trabalho dele é aquele, e é o que ele faz. E ele não precisa ficar indo para a igreja falando: olha, eu faço isso, é por causa disso. Não, é justo que ele faça isso. Então é justo que um artista faça músicas fora do ambiente cristão também, porque afinal é para ser público, é para voltar para o público, é para estar ali voltado para as pessoas consumirem coisa boa. Eu não estou falando para fazer qualquer coisa, que só, vou fazer qualquer coisa, que não, é coisa correta, né? Fazer uma arte que tem uma harmonia bela. E olha só o que o Bruno Marrone fala no seu livro Cristianismo e Cultura Pop, que
que é um livro recente, muito bom, aqui do Brasil. A gente tratou alguns antes tratou alguns autores fora do Brasil, agora a gente tem autores no Brasil que produzem uma teologia pública bem legal. Ele fala o seguinte: há uma necessidade narrativa implícita nos seres humanos que decorre da busca de sentido no universo. Você já viu aquelas pessoas que escutam uma música e, nossa, a música é sobre mim, essa música é para mim, meu Deus do céu, a música está falando da minha vida. Ou assistir um filme e tem uma identidade ali, né? O filme mostra um tipo de narrativa. Muitas vezes os filmes eles trazem uma narrativa de redenção. Não que seja uma narrativa de redenção correta, mas você observa, por exemplo, que tem personagens que começam o filme de um jeito e terminam o filme transformados, né? Você tem a jornada do herói, por exemplo, que são filmes que a pessoa vai aprendendo e vai modificando como ela agia no início. Né, muda o pensamento dela e às vezes a gente se identifica com isso, a gente se identifica com música, a gente olha para quadros e pensa, nossa, que legal esse quadro, tem uma mensagem para mim. Ou seja, tem uma narrativa e a gente gosta dessa narrativa. A gente tem essa necessidade de buscar sentido. E será que a gente não deveria fazer músicas como cristãos que dessem mais sentido? Muitas vezes não simplesmente respondendo as coisas, mas sim, às vezes até gerando mais perguntas do que respostas, trazendo reflexões, né? Trazendo essas questões sobre como a gente lida com o tempo, como a gente lida com o amor, como a gente lida com traição, como a gente lida com dor, com luto, com alegria também, porque a gente tem música popular para gerar alegria, música que é para dançar, música que é para você ouvir quando você está mais deprê, né? Às vezes você está para baixo, você vai lá, eu vou ouvir aqui uma música mais para baixo, aí você vai lá e bota uma música triste para você ficar mais triste ainda, né? Porque a gente se identifica com essas coisas. E querendo ou não, a música influencia, a arte influencia na gente de uma certa forma que até muda um pouco o nosso pensamento. Né? A gente acaba observando algumas letras, vai lá, pega a frase, posta uma foto no Instagram e bota a frase da música lá, porque você se identifica, porque aquilo ali faz parte de um momento que está passando na sua vida. Né? E às vezes isso está entregue a pessoas que não têm um pensamento correto, a diversas ideologias, a diversos pensamentos, há diversas ideias, diversas religiões, e o cristianismo está fora, está separado, porque ali a gente é mais, não, vamos cantar aqui só as escrituras. Não estou dizendo que é errado cantar as escrituras, a gente tem que cantar em culto público, né? O culto, por exemplo, ele é feito para ser cantado músicas que estão de acordo com as escrituras. A gente não vai cantar música voltada para outras áreas que não fosse glorificar a Deus dentro de um culto. Só que você ouvindo música no seu carro, ou você ouvindo música tocando para outras pessoas, nem sempre é um culto, né? Na verdade, você leva as pessoas a ouvirem uma música decente, de qualidade, que não tem aquele vínculo explícito de, ela tem um objetivo espiritual ali, de que a pessoa ela vai ouvir, ela vai se converter. Não, a pessoa vai ouvir, vai glorificar a Deus. Não. É claro, tem questão que se fala de preparar um terreno, né, porque a pessoa escuta uma música, acha uma música legal, depois, poxa, esse artista é cristão, ele fez uma música tal, essa música está falando sobre amor, poxa, achei legal essa ideia de amor aqui, é uma ideia boa, fala sobre um romance legal, então eu vou atrás sobre isso, né, a pessoa vai pesquisar e acaba tendo contato com o cristianismo, acaba sendo ali evangelizada de uma certa forma, só que o objetivo do artista não era evangelizar aquela pessoa, não era converter aquela pessoa, era fazer aquela pessoa ter uma música boa para ouvir, que não levasse ela a ter pensamentos incorretos sobre o que é um relacionamento amoroso, incorretos sobre o que é a dor, sobre o que é o luto, né? Essa é a demanda pública, porque a vida é essa experiência, a vida a gente tem tanto dor, quanto amor, quanto alegria, a gente tem diversas coisas na nossa vida. E olha só o que o Turner fala: as artes podem ajudar a preservar e renovar culturas, o que é algo bom em si mesmo. Isto deve dar prazer a Deus. As artes podem aguçar a visão, estimular o intelecto, preservar a memória, ativar a consciência, aperfeiçoar o entendimento e renovar a linguagem. Muita coisa que a arte faz, né? E realmente faz isso. No desenvolvimento infantil, por exemplo, você tem muito contato com música das crianças, né? A criança vai aprendendo, às vezes até alfabetizar ali, né? Se lembra da Xuxa lá, A de amor, B de baixinho, C de coração, e eu não lembro o resto. Mas vai ensinando a criança a ter contato com o alfabeto, vai ensinando a criança a ter contato com algumas coisas, vai ensinando a criança a lavar a mão, a ter higiene pessoal.
há diversas coisas e a gente não julga isso, a gente não julga porque o artista que fez aquilo não é cristão, a gente não julga porque aquela música não está falando sobre Deus, mas você olha como a gente aceita em alguns momentos existir arte que não seja explicitamente cristã. Só que quando um artista cristão vai produzir uma arte que não é explicitamente cristã, muitas vezes a gente tem um recuo e fala, não, esse cara é crente, ele deveria estar fazendo música voltada para Deus, rimando Jesus com cruz lá, que eu falei na primeira aula, por exemplo. Porque é importante que as pessoas tenham contato com uma perspectiva, com pressupostos, com reflexões sobre o que é a vida humana, porque a gente está vivendo uma experiência. Existe uma grande experiência da vida humana que a gente tem agora, que Deus quer que a gente tenha. A gente vai lidar com luto, a gente vai lidar com dor, a gente vai lidar com coisas muito ruins na vida. E muitas vezes é bom falar sobre fome através de música, para as pessoas até refletirem, falar sobre problemas sociais através da arte, falar sobre coisas boas também, porque nem tudo é ruim, a vida também tem momentos bons. Você lembra lá o Belchior cantando, a minha alucinação é suportar do dia a dia o meu delírio, a experiência com coisas reais. Ou seja, a grande experiência dele, a grande questão reflexiva, na verdade está na vida real, está palpável aqui, Tá você tomando um café, tá você comendo um alimento, lendo um livro, a vida faz parte disso. Muitas vezes a gente tem um momento bom, alegre com nossos amigos, a gente coloca uma música para tocar e nem sempre essa música precisa ser uma música cristã. Essa música pode ser uma música não cristã, até produzida por artistas não cristãos. É claro que um artista cristão ele acaba produzindo música cristã porque a arte cristã ela vem de um coração voltado para uma fé em Cristo, E esse coração voltado para uma fé em Cristo, mesmo que ele não faça músicas explicitamente cristãs, a música ainda consegue ser cristã porque ela tem um pressuposto ali atrás que dá base para essa pessoa produzir arte. Mas aí você deve estar questionando, Luan, mas está dizendo que a gente não tem que fazer mais música gospel, que na verdade a gente tem que fazer música para o mundo, que exagero é esse, eu nem escuto música do mundo, imagina fazer música para o mundo, Mas não é isso, porque a gente vai pensar sobre o seguinte, a estrutura estética, que é a estrutura da arte, que é a estrutura que a gente está falando, a gente vai trabalhar essa questão de estrutura aqui com o pensamento de Doiver, ela pode ter laços, e na verdade ela tem, em alguns momentos, com a estrutura pística que é a estrutura de fé, tá? É a religião em si, é a fé que você tem. Sendo assim, é possível uma arte sacra ou gospel. Porém, essa relação não é o que justifica a produção da arte e lhe garante beleza. Ou seja, um artista cristão ele não tem uma arte que é justa, que é possível só porque essa arte manifesta explicitamente questões bíblicas, ou trata explicitamente sobre momentos e passagens das Escrituras, ou sobre reflexões explícitas, Não é uma questão explícita. Isso é até um certo debate entre Lewis e Tolkien, Porque Lewis, por C.S. Lewis, ele é um pouco mais explícito, mesmo que não seja totalmente, Ele faz uma literatura boa, e o Tolkien não tanto, ou seja, o Tolkien tem esse lado mais, a gente não precisa ser tão explícito no cristianismo aqui, porque o Tolkien era cristão também, mas você vê ali em Senhor dos Anéis que existem nas entrelinhas questões cristãs, pensamentos, desde diálogos até momentos, que tem um certo questão cristã, mas não é explícito, ou seja, qualquer pessoa pode ler e o objetivo ali não era ser explícito. Já no livro você tem mais ali o Aslan sendo, em Crônicas de Nárnia, o Aslan sendo uma representação de Cristo e tal, ou seja, Lewis é mais explícito, o Tolkien não. Ambos são grandes escritores, é claro, mas você vê que, por um lado, você tem uma arte um pouco mais explícita, mesmo que ela não seja produzida para cristãos, olha só que legal, produzida para todo mundo, tanto que você tem até filme de Crônicas de Nárnia, vai ter sede de Crônicas de Nárnia, e as pessoas leem. Eu já tive um amigo ateu que adorava Crônicas de Nárnia, nem sabia que ele tratava sobre Jesus, e tem gente que é menos explícita, que também é uma arte para o mundo, que é no caso do Senhor dos Anéis de Tolkien, que é voltado para um pensamento, para reflexões que têm pressupostos a partir da fé, mas que não são explícitos, ou seja, não é o Jesus rimando com cruz, não é ali, vou escrever um conto sobre uma menina que é crente e que ela vai para a igreja e tal. Não precisa, na verdade você pode fazer fantasia a partir da fé cristã. É possível, porque a fantasia é para ser boa, não é para converter pessoas. É claro que a gente tem aquele aspecto de que uma pessoa que leu C.S. Lewis,
ela tem, poxa, esse Aslan é legal, gostei dessa história, essa história é boa. Aí ela vai descobrir que o livro é cristão e vai ter contato com o cristianismo depois, ou até ela lendo Tolkien pode acontecer isso. Mas o objetivo deles não era fazer com que aquela pessoa se convertesse assim, lendo, a pessoa vai ler esse livro que ela vai se converter. Não, porque você não vai reescrever uma Bíblia, a pessoa se converte a partir da mensagem das Escrituras. Então, se você quer converter pessoas, faça a missão, pregue o Evangelho. Né? Você tem o mandato de ir lá e pregar para as pessoas, fazer discípulos, que é diferente do mandato cultural, tá? O mandato cultural é mais para você gerar uma cultura boa que é para todo mundo. Ou seja, nossa música, nossa arte, ela é pro mundo, é para todo mundo, né? É para as pessoas ouvirem e entenderem que existe algo, ou outros pensamentos que não são somente aqueles que elas escutam em músicas seculares, em músicas que não glorificam a Deus, em músicas que tratam sobre assuntos de uma forma incorreta, que tratam sobre amor de uma forma incorreta, que sexualizam algumas coisas, né? Que influenciam as pessoas à traição, ou influenciam as pessoas a comportamento incorreto. É possível a gente fazer música, a gente fazer arte que leve as pessoas a terem comportamentos melhores. Mesmo que aquela pessoa escute e deixe de lado, tá? Aquela pessoa ela vai ter contato com uma arte que mostra para ela uma ideia de passagem de tempo, às vezes de velhice, ou uma arte que fala sobre como ela se relaciona com seus amigos, uma arte que vai abraçar ela no momento em que ela estiver em desespero, ou no momento em que ela estiver angustiada, uma arte que combata ansiedades, uma arte que questione o porquê há tanta dor no mundo e responda com uma esperança de que um dia a gente não vai ter essa dor, né? Que é quando Cristo voltar. Então você observa, por exemplo, que é preciso, é necessário, porque a gente tem uma demanda na sociedade cultural que precisa de artistas cristãos que estejam presentes, desde que falem sobre ecologia, até sobre amor, dor, morte, sobre a vivência da vida, sobre essa experiência que é a vida que a gente tem, né, dentro de sociedade. E, bom, no próximo tópico a gente vai falar, na próxima aula, a gente fala mais um pouco sobre o artista cristão, porque a gente falou que o artista ele pode ir para o mundo, mas e a igreja, né? Será que esse artista continua cristão? Você já deve ter pensado aí a pessoa vai perder a fé, vai apostatar se ela for fazer isso. Será mesmo? Será que a igreja também não tem um papel importante na vida desse artista que vá trabalhar pro mundo, não só para a igreja? Né? Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa também, que ajuda a gente. Tá? Se inscreva no canal aí e a gente se vê na próxima.